Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e estou aqui diretamente do Central Park. Confesso que não esperava voltar para cá tão rápido, tá? Me faltou fé, a verdade é essa. Estamos de volta a Nova York, estamos de volta aqui para a semifinal, estivemos aqui nas duas primeiras rodadas. Se Deus quiser, estaremos aqui também para os dois últimos jogos do Fluminense nesse campeonato, nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA nos Estados Unidos em 2025. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Fluminense por aqui. A gente fala e abre, cara, acho que o ponto principal hoje, eu peço perdão aqui pela estrutura, tá? Minha mala tá aqui ainda, não consegui chegar ainda com estrutura aqui minimamente, a gente acabou de chegar, vim direto aqui para poder fazer live no Jornada. Mas, cara, eu vendo a entrevista que o Renato deu, a entrevista que o Thiago Silva deu agora pela manhã, o John Arias também falou, tem as entrevistas completas lá no Jornada, tá? No canal do Jornada você consegue acompanhar todas as entrevistas na íntegra, então nem vou colocar aqui para você ir lá assistir. Mas eu vou fazer algumas reflexões sobre elas. Quando você olha o Renato falando assim, viemos para fazer história, a gente veio para o Mundial para fazer história. Você normalmente vai achar o quê? Que o Renato está sendo arrogante, que o Renato está sendo soberbo, que ele está achando que já venceu o Chelsea, etc. Mas não, acho que o Renato está sendo o tanto de confiante que dá para ser. É meio nítido, gente, que a gente não é o favorito, né? Se contra o Al Hilal eu discuti bastante sobre isso, falando que para mim não tinha favoritismo, que se tivesse talvez um detalhezinho seria pró-Fluminense. No jogo do Chelsea não tem discussão sobre isso. O Chelsea é favorito ao Fluminense. O Chelsea tem um recurso a mais, o Chelsea tem mais peças, o Chelsea acabou de investir um valor obsceno num atacante que a gente teria o sonho de retorno pra gente, que era o João Pedro. Então, assim, acho que quanto a isso não há discussão em relação à possibilidade ou não. Então o Renato ele não está sendo soberbo nem nada do tipo, ele sabe dessa situação. Mas ele está deixando um pouco claro que o Fluminense não chegou aqui à toa, cara. Ele fala bem assim, ó, desde o início eu falei que a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. A gente vai sempre respeitar os nossos adversários, são poderosos financeiramente, eles são bem melhores que a gente. Agora, o futebol é decidido dentro de campo, sempre respeitando o adversário. E o que mais tem me deixado satisfeito com o meu grupo são as atitudes, a entrega deles dentro de campo e os resultados estão aí. É um privilégio muito grande para poucos. Eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade novamente de estar disputando uma Copa do Mundo de clubes. Estou tendo essa felicidade para o meu currículo, isso é sem palavras. Estou muito feliz por isso. E com o nosso sucesso. A gente não veio para participar, a gente veio para vencer. Então, deixando degrau a degrau, estamos numa semifinal e muitos não acreditavam na gente. Estou feliz por tudo, com o meu grupo, pela torcida. Tenho que viver esse momento e meu grupo também. Já fizemos história até aqui? Sim. Estamos felizes? Sim. Representando nosso clube? Sim. Mas queremos mais. A gente respeita o Chelsea, tem um grande time, mas não à toa. E não à toa eles estão na semifinal também, mas o nosso objetivo é estar na final. E, enfim, a gente vai ver o que vai acontecer para chegar até lá. Acho que esse a principal questão. O Thiago Silva fala a mesma coisa, que né, ele é ídolo do Chelsea, é ídolo do Fluminense. Ele brinca ali falando que agora ele joga pelo Fluminense, então o objetivo dele é eliminar o Chelsea. Mas ele fala isso também, não adiantava nada a gente chegar... Aí ele fala de uma outra ótica, né? Que não adiantava nada o Fluminense chegar até a semifinal para querer competir de igual para igual com o Chelsea. Seria um delírio isso do Fluminense. O Fluminense querer chegar numa semifinal e querer fazer isso, que foi exatamente tudo que o Fluminense não fez para chegar até a semifinal. A gente não está falando do tamanho do Fluminense, do tamanho do Chelsea aqui, a gente não está entrando nesse mérito aqui de tamanho de clube, está falando de investimento. E está falando até da jornada que o Fluminense teve até aqui no Mundial. O Fluminense, beleza, o Fluminense chegou até o Mundial de 23, que é super comparado e tal, com esse desse ano, né, o outro Mundial que a gente tem para comparar. O Fluminense chegou até esse Mundial... Como é que a gente vai falar? Chegou até aquele Mundial com um estilo de jogo muito bem definido naquele ano. E só chegou porque tinha aquele estilo de jogo com o Diniz. E tentou fazer isso contra o City. Fazer outra coisa provavelmente era assimilar uma derrota de 1-0. E, convenhamos, quando você está numa final, você não pode assimilar uma derrota de 1-0. Você tem que tentar buscar ser campeão e correr o risco de tomar 4. Agora não. Agora a gente tem uma jornada inteira no ano respeitando sem abaixar a cabeça para o adversário. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai ver contra o Chelsea por essa fala também do Thiago Silva. É reconhecer que o cara é favorito, mas não é imbatível.
Enfim, aí a gente pode ir para a questão das mudanças no esquema, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Por exemplo, o Fluminense pode ter uma equipe mais defensiva, o Fluminense pode ter uma equipe mais ofensiva, eu vou falar mais disso no pré-jogo. Devo lançar o pré-jogo já hoje à noite, né? Com as variações táticas, eu já gravei um vídeo sobre isso também. Mas acho que é um olhar que a gente precisa ter. E eu tenho falado bastante, cara, para fechar esse vídeo, não vai ser um vídeo muito longo. Eu nem sei quantos minutos está o vídeo aqui, ó. 5 minutinhos e meio. Olha o Central Park, ó. Perdão aí pelo giro aos labirintites. Central Park, tô gravando aqui no Central Park hoje. Cheguei e vim pra cá fazer a live, é um local público, né? Então dá pra gravar tranquilo, sem muitos problemas e tal. Tô gravando daqui. Não é nada demais, mas assim, sou muito grato por estar podendo viver isso tudo, independente de Fluminense, né? Tô falando de Gabriel Pessoa aqui agora também. Estar podendo estar aqui é um sonho profissional, mas é um sonho pessoal também, né? Mas voltando, eu penso que o que a gente vai viver amanhã, cara, eu já tenho os títulos prontos em caso de classificação do meu pós-jogo, em caso de eliminação. Classificação eu não vou falar, não. Até porque eu quero utilizá-lo. Mas eu tenho, assim, um título pronto em caso da gente ser eliminado pelo Chelsea com um resultado normal, 1-0. Sei lá, não tô falando de cair nos pênaltis, por exemplo, ou de um 4-0 para eles. Mas perder de 1-0, perder de 2-1, alguma coisa assim, que cara, meio que um alívio. E aí pode até soar estranho, pô, alívio? Que você estava, né, finalmente foi eliminado, então não é isso. Mas é um pouco de alívio de que a gente está numa pressão muito grande, cara. Acho que todo torcedor está sentindo um pouco assim, né? Não sei se você está. Óbvio, eu tô aqui, tenho trabalho, tenho a saudade da família, tenho isso tudo. Mas eu te garanto que tem muito tricolor que tá numa pressão gigantesca o tempo inteiro. Porque a gente vem para a pressão da primeira fase com uma pressão de classificar. A gente não podia cair na primeira fase num grupo que tinha uma Mamelodi e o Sam. Mais que uma Mamelodi seja uma sensação e etc. Mas não podia. A gente estava sob pressão nisso, a gente sabia. O único time brasileiro que tinha um salvo-conduto para cair na primeira fase sem ser chamado de vexame era o Botafogo. E aí, a partir do momento que o Botafogo avança, e joga a pressão ainda mais lá para cima na gente. E aí a gente passa dessa pressão e vem talvez o único jogo que a pressão foi um pouco mais leve, que foi a Inter de Milão, né? Flamengo eliminado, Palmeiras eliminou o Botafogo. Então, tipo assim, dentro dos nossos rivais locais, a gente, né, poderia cair. Só que eu, pelo menos, estava me sentindo muito pressionado, e acho que alguns aí também, porque eu vi alguns comentários, porque se a gente cai para Inter de Milão, a gente não teria o nosso super jogo, né? O Palmeiras não tinha um super jogo, mas estava nas quartas. O Flamengo tinha ganhado o Chelsea na primeira fase. Ah, mas era o Chelsea jogando muito mais lento do que vai jogar contra a gente, eu concordo com isso tudo. Dito isso, que fica para a história também, ali nas oitavas, né, o meu olhar era, que fica para a história que eles ganharam o europeu, a gente não. O Botafogo tinha ganhado o atual campeão da Champions. E a gente, se caísse para Inter de Milão, por mais que fosse ok, a gente tinha a pressão de não ter o nosso super jogo, né? O nosso super jogo era o empate com o Borussia. E aí a gente classifica. E aí poderia vir o City e tirar um pouquinho dessa pressão, né? Se a gente passa do City é espetacular, se a gente não passa do City, era relativamente normal. Só que aí vem o Al Hilal, e aí vem a pressão de novo. Vai cair para um time que tem um investimento bilionário, mas é um time saudita, né? É um time asiático, a gente não tá caindo para um europeu. E aí, a partir do momento que a gente avança do Al Hilal e o Palmeiras cai, a gente é o melhor brasileiro na competição, cheio de dinheiro no bolso, na semifinal contra o Chelsea, eu acho que mesmo se a gente cair amanhã, tem um pouco de alívio de ter feito uma super campanha e ter correspondido 100% a essa pressão, como se a gente tivesse um trabalho muito difícil de ser feito, muito complicado, e que ninguém dava nada por a gente foi lá, pegou esse trabalho, virou noite e se cansou e etc. E no final das contas a gente entregou o trabalho pronto e vem aquele alívio de dever cumprido. Em caso de classificação, a linha é outra, né? Eu já fui muito para a linha dos jogadores, já fui muito para a linha do torcedor que acredita no time, e amanhã talvez a linha seja outra. Eu vou guardar porque eu espero que a gente classifique e esteja aqui em Nova York no próximo domingo na final. É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, esse era o recadinho. Como eu falei, à noite eu lanço o vídeo de pré-jogo de Fluminense e Chelsea. Semifinal do Mundial de Clubes, isso é muito maluco. Tamo junto, tá? Espero que o Renato faça o certo. Espero que todo mundo tenha consciência de que amanhã é o maior jogo da carreira de todo mundo aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu.